Pois bem, então, pessoal, vamos dar sequência aqui, né? A essa série que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo. Eu já fiz esse vídeo outras vezes e estou fazendo novamente, tá? Para poder servir de ajuda aí para muitas pessoas sinceras, né? Leitores sinceros da Palavra de Deus, que possam realmente se libertar dessa doutrina falsa, né? Pagando a Trindade aí, tá? Então vamos lá. Nos vídeos anteriores que nós já fizemos, fica claro que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus. Jeová é a fonte do Espírito Santo. Jeová é a fonte desse poder. Ele usa como ele bem entende para cumprir sua vontade. Seja para criar, seja para renovar, seja para fortalecer seus servos a cumprir sua determinação. E aqui não é diferente, vocês vão perceber isso, né? Então as pessoas leem, mas elas leem com a ótica da Trindade e elas obviamente, né, vão dar um sentido diferente do que realmente a Bíblia diz, tá? Vocês vão perceber isso, tá? Então nós temos aqui os 4 textos em sequência, onde o Espírito Santo, inclusive é escrito com letra maiúscula nessas passagens aqui, o Espírito de verdade, né? É escrito com letras maiúsculas para poder induzir o leitor a crer que se trata de uma personalidade, tá? De uma pessoa, e não do poder que emana de Deus. E quando ele é chamado aqui de Consolador, a palavra grega é parakletos, né? Ela também pode ter outros significados, gente, tá? Ela pode significar um intercessor, né? Um conselheiro, tem vários significados aí, entendeu? Se você pegar um dicionário grego, você vai perceber isso aí, tá bom? Né? Mas algumas preferem colocar Consolador, né? E coloca com letra maiúscula ainda, justamente para induzir o leitor que se trata de uma pessoa, né? Que Jesus, que é uma pessoa, ia embora e ia deixar outra pessoa com eles, né? Vocês vão perceber que não é nada disso. Se trata, obviamente, do poder de Deus e aqui apenas personificado, tá? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, né? Então o Trinitário, quando ele lê isso aqui com as lentes de Nicéia, ele lê assim, ó. Eu, Jesus, que é uma pessoa, rogarei ao Pai, que é outra pessoa, vos dará outro Consolador com letra maiúscula, né? Então, tá vendo aqui as 3 pessoas da Trindade aqui? Nada disso, gente, né? Nada disso. O que fica claro aqui para nós, você vai perceber nesses 4 textos aqui, que a fonte do Espírito Santo continua sendo o Pai, que é Jeová. Ó, ao Pai, da parte do Pai, entendeu? Aí nós temos aqui, ó, as ações do Espírito Santo, né? Que ele ensinaria, que ele ajudaria a lembrar, que ele testificaria, que ele guiaria, que ele diria, que ele anunciaria, entendeu? Tudo isso aqui é chamado de personificação, tá? Mostrei para vocês aí no vídeo anterior, né? Será que só personificação é uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa? Vocês vão perceber que não, tá? Então vamos continuar aqui embaixo, ó. Vamos dar um exemplo aqui sobre a questão de lembrar, por exemplo, e ensinar, ó. Lá em Gênesis fala que o arco-íris, né, o arco nas nuvens, que Jeová ele fez aparecer após o dilúvio, entendeu? Tá? Ele faria lembrar da aliança que Deus tem entre ele e a humanidade, que nunca mais ele ia destruir a terra com água. Faria lembrar. Olha, o arco-íris, sempre que a gente vê um arco-íris, né, muito bonito, isso faz a gente lembrar disso aí, né? Que Deus nunca mais vai destruir a humanidade, entendeu? Olha lá, faz lembrar, o arco-íris faz lembrar, assim como o Espírito Santo, ó. Sobre a questão de ensinar, ó, a Bíblia também fala que ensina. A palavra de Deus, ela também ensina. Será que eu deveria crer que a palavra de Deus, ela é uma pessoa, né? Sobre testificar. As obras que Jesus Cristo fazia em nome do Pai dele, testificava dele. Que é a mesma coisa aqui, gente, tá vendo? Ó? Será que eu devo crer que as obras realizadas por Jesus é uma pessoa? Perceberam, gente? Então só a personificação em si é um argumento muito fraquinho para tentar fazer a pessoa acreditar que se trata, né, de uma divindade a parte do Filho e a parte do Pai. Perceberam, gente? Eu grifei aqui as ações em laranja para vocês verem aqui, ó, em laranja, tá? Só para vocês verem, ó. Instruir, ensinar, repreender, né, etc. Tá? Então, a Bíblia faz isso, né? O arco-íris faz isso, as obras que Jesus realizou fez isso, né? E obviamente que a gente entende que nada disso aqui se trata de uma pessoa, que são exatamente as mesmas ações do Espírito Santo. Então não adianta colocar com letra maiúscula, não adianta colocar aqui com letra maiúscula, até porque isso aqui não é a tradução definitiva, né, de Paracletos, entendeu?
A tradução pode ser assistente, pode ser outra palavra, tá? Então, infelizmente, muitas pessoas se guiam, né, por essas Bíblias que tem aí um viés trinitário e passam a crer nisso aí, tá bom? Nós temos, por exemplo, 1 João 5, 7, 8, né? Dão testemunho ou testificam, que é a mesma coisa. São três, ó. Veja que aqui nós temos o Espírito, ele testifica, a água testifica e o sangue testifica. Os três fazem a mesma coisa. Mas o Espírito é colocado com letra maiúscula. Perceberam, gente? Por que a água e o sangue também não foi colocado com letra maiúscula? Se eles fazem exatamente a mesma coisa. Né? Em que sentido que o Espírito, a água e o sangue testificam de Cristo? Entendeu? Perceberam, gente? Olha que coisa interessante, né? Mas aqui é colocado com letra maiúscula. Tá? Então perceba que tudo é feito para induzir o leitor a crer que se trata de uma pessoa, né? Mas quando você analisa o contexto, ali no mesmo evento, inclusive, fica claro que ali se trata do poder de Deus. Vocês querem ver? Se você abrir em Lucas 24, 49, todos os textos aqui são da João Ferreira de Almeida, Corrigido e Fiel. Se você abrir em Lucas 24, 49, que está no contexto da ascensão de Jesus Cristo, diz assim, ó, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, tá? Ficai, porém, na cidade. Isso aqui está em harmonia com o começo de Atos, né? Capítulo 1. Aqui embaixo, inclusive, ó, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Olha lá, revestidos de poder. Notaram? Dentro do mesmo contexto, em Atos 1, 4 e 8, entendeu? Praticamente a mesma fala, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Perceba que nós estamos no mesmo contexto. Mas que esperassem a promessa do Pai, ó, aqui a promessa do Pai, que disse, ele, de mim ouvistes, mas recebereis o quê? Poder do Espírito Santo. Revestido de poder, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha. Ou eles testificariam sobre Cristo quando recebessem o Espírito Santo. Todos eles ali seriam revestidos de Espírito Santo e seriam fortalecidos, né? Fortalecidos por Deus, por meio de seu Espírito, para ser testemunhas de Jesus Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Perceberam, gente? Essa mesma ação que os discípulos tiveram. Então, o que era o Consolador, o Espírito Santo, etc., a promessa do Pai? O que era? É o poder que Jeová revestiria seus discípulos, claramente, revestidos de poder, poder do Espírito Santo. Notaram? E isso não é algo novo ali. Ó, Miqueias disse a mesma coisa. Eu, porém, na verdade, estou cheio de poder pelo Espírito de Jeová, por causa do Espírito de Jeová. Notaram? Então ele estava cheio de poder, ele estava fortalecido ou empoderado para declarar a verdade. Olha aqui, ó, declarar. Por quê? Porque ele foi fortalecido com poder pelo Espírito de Jeová. Notaram? A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. Ó, como Jesus Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Notaram, gente? Então Jesus Cristo foi empoderado, tá? Por meio do Espírito Santo de Deus, para fazer o quê? Para curar, para fazer, né, todas as obras que Jeová havia ordenado, ó, porque Deus era com ele. Era uma evidência de que Jeová estava com Cristo quando Jesus realizava todos os milagres. Notaram? E aqui confirma também Atos 2:22 a mesma coisa, que Deus, por meio dele, né, realizou por meio de Jesus Cristo, ó, todos os milagres. Como que Jeová fez isso por meio de Jesus? Por meio do Espírito Santo, quando ele ungiu Jesus com o Espírito Santo. Aí Jesus ficou habilitado e fortalecido para fazer o quê? Para curar, para pregar, para falar a verdade. A mesma coisa que aconteceu com Miqueias, e todos aqueles discípulos também teriam a mesma força e o mesmo poder, né? A mesma coragem, a mesma determinação por meio do Espírito Santo de Jeová. Perceberam, gente? Então, não tem para onde correr. Quando se trata aqui, ó, quando fala aqui de Consolador, né? Personificação, etc. tal, não adianta colocar com letra maiúscula, querer colocar como se fosse um nome, até porque isso aqui não é a tradução definitiva. Aqui pode ser assistente, aqui pode ser conselheiro, pode ser qualquer outra palavra, tá? Então não adianta colocar, né? Colocar com letra maiúscula para induzir o leitor, né? Então, você precisa estudar, então, gente, você que defende a Trindade, estuda a Bíblia com sinceridade, analisa todo o contexto, tudo que a Bíblia fala, né? Acerca desse termo, das ações, né? E fique do lado da verdade, né? Não adianta ficar do lado de um ensino que não tem menor sentido, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová e também Nosso Senhor Jesus.